Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de iniciar, né, o conteúdo da nossa última aula ao vivo, né, não que o nosso contato vai encerrar, nós estamos em processo de correção, o que vocês precisarem, lógico, de dica ou de dúvida, a gente vai continuar até o último momento atendendo vocês aí pelo e-mail, pelas dúvidas das atividades, ok? Mas assim, de aula ao vivo, eu vou encerrar hoje porque é a última unidade mesmo do guia, referente à atividade de 18 pontos, para que aqueles que já fizeram a nossa avaliação de 40 pontos possam já estar fazendo a nossa última atividade avaliativa e antecipando, ok? Mas desde já, pessoal, queria agradecer muito, tá? Os colegas que às vezes sacrificam o horário para estar aqui ao vivo, aqueles que deram sua contribuição aqui ao vivo. Quer dizer, a gente pausa a gravação, parece que a aula é curta, mas na verdade a gente vai discutindo, né, pessoal, outras coisas, às vezes dúvidas, e a pessoa não quer que fique gravado, a gente conversa mais à vontade depois que eu pauso a gravação. Então, eu queria agradecer, né, de coração, a gente sabe que tem muita inscrição do bacharelado, não tem tanto interesse na educação musical, mas essa particularmente eu acho que ela é importante, tá? Inclusive, é uma matéria que caiu muito no último ENAD, viu, pessoal? Caiu muitas questões, para minha surpresa, geralmente a educação musical não caía tantas, mas caiu várias questões no último ENAD referente à educação musical inclusiva. E isso foi muito legal para mim. Eu achei muito legal porque, assim, é tudo que a gente comenta aqui, faz parte do guia, coisas que nós discutimos, a importância, né, dos planejamentos, e eu fiquei muito satisfeita quando o Celso tinha me falado que, e alguns alunos também, claro, comentaram que tinham várias questões da minha disciplina na avaliação. Pois não, Marcelo? Professor, como eu comentei com a senhora num outro ciclo, é uma matéria que me desperta atenção, né? A inclusão, que lá no estádio eu estou tendo contato com muitas crianças especiais, então está me sendo de grande valor. E agradecer por esses 4 anos aí, a sua companhia. A senhora é uma das professoras muito queridas por nós, todo o ensinamento, toda a dedicação, enfim. É seu trabalho, mas quando é feito assim, especial, com amor, a gente tem que agradecer. Obrigada. A faculdade, para mim, acho que para a maioria dos colegas, é um sonho que está sendo realizado. Ainda mais eu me formando aos 54 anos. E é na ativa, trabalhando, né, como professor de violino. Muito obrigado, professor. Um grande beijo. Eu que agradeço, Marcelo. É uma turma que a gente vai sentir saudade, porque a gente acaba, né, criando um elo ali no ao vivo, vocês conversam antes de eu entrar aqui no Meet, vocês criaram, né, uma amizade mesmo, né, e eu espero que isso não seja findado, tá, pessoal, com o término do módulo, mas que a gente possa continuar em contato. O meu e-mail institucional, ele é válido há muitos anos, é o mesmo e-mail, ele não modifica assim como o de vocês, então, se vocês precisarem, né, o meu Skype, o meu e-mail institucional, tem coisas que a gente mantém e que não muda mesmo, tá? O que vocês precisarem, quem sabe a gente tem a oportunidade de fazer um curso juntos, até em formato online, ou que seja presencial, vai ser uma honra para mim se a gente tiver um dia essa oportunidade. E fica meu carinho, né? Eu já ia falar isso agora, você acabou falando, pela disponibilidade que vocês tiveram com relação às minhas disciplinas, porque, como eu disse, muita gente está aqui para o bacharelado, né? Ele não, a princípio, ele não tinha essa expectativa ou essa vontade da formação didática para aplicação de dar aulas. Então, eu fiquei muito feliz com o desempenho da turma de uma forma geral, porque muitos que são do bacharelado acabaram também contribuindo, acabaram interagindo com a disciplina e fazendo atividades tão legais. Vou sentir saudade dos vídeos, né, que vocês gravam, eu acabo assistindo todo mundo, e a gente viu coisas, assim, fantásticas, tá? É eu que tenho que agradecer de ter tido a oportunidade de ter conhecido vocês. E espero que, né, quem sabe a gente possa conhecer pessoalmente aí na formatura, para quem vier, se der tudo certo, tá? Então, essa aula de hoje é para a gente falar da nossa última atividade avaliativa. Ela vai ser totalmente prática, assim, pessoal, tá? É uma análise pessoal de cada um, é uma escolha pessoal. É claro que vocês podem também fazer em grupos a pesquisa. Tipo assim, né? Abrir no Meet, eu não estou conseguindo usar muito essa ferramenta, você gostou, né? Qual que é a vantagem que você achou? E vocês podem trocar figurinha no sentido que às vezes a pessoa está com uma dificuldade para instalar no programa, né? Ou baixar o material. Mas todas as questões vão ser abertas, tá? Vai entrar no Forms para ficar mais fácil a correção do que no Word.
Às vezes o formato não é compatível, a pessoa salva em PDF, o PDF a gente não consegue postar comentário específico, a não ser o Word do Drive, a gente não consegue postar. Então, pela facilidade para vocês e para nós, porque o Forms vocês conseguem abrir no celular, em qualquer lugar, a gente fez dessa forma. Mas, gente, imaginem que vocês estão escrevendo, que é no Word, tá? Não é uma atividade, assim, para escrever uma linha e entregar. É uma atividade reflexiva e pessoal do conhecimento sobre acessibilidade. Então, vamos lá. Existem recursos de acessibilidade e softwares que são constituídos com o objetivo de contribuir, facilitar e até mesmo ampliar as possibilidades de igualdade e oportunidade para estudantes público-alvo da educação especial. E você vai escolher 2 apenas, vocês vão ter oportunidade de ver várias coisas, vão escolher apenas 2 para baixar, pesquisar, fuçar dentro do possível. É claro que a gente não vai dominar aquilo, porque a gente teria que ter um tempo muito maior. Mas, por curiosidade, vocês vão ver a respeito de cada um e vão escolher apenas 2 para fazer as questões da nossa atividade. Então, os escolhidos dentre vários materiais que eu vou postar para vocês dessa aula são DOSVox, MacDaisy, Rentalk ou Velibras, ou Hagakure. Então, a gente vai postar um material, vocês vão ver um PDF com muitas sugestões de recursos de acessibilidade. Mas, para essa atividade, vocês vão poder escolher apenas entre esses que estão aqui na tela. Que, ao meu ver, também são os mais interessantes, diferentes, e que vocês podem até, de repente, aí estar aplicando no seu mercado de trabalho. Escolha o que for de seu interesse e, ao manipulá-lo, esses 2 recursos, no caso, faça uma reflexão e análise crítica dos mesmos, respondendo as seguintes questões. Então, eu já estou até falando as questões que vão cair, tá? Para que vocês possam, na hora de manipular esses recursos, vocês pensarem qual que vocês querem fazer. Quais foram os recursos escolhidos para manipulação e o que o motivou para essa escolha? Então, quais os recursos? Vamos supor que eu escolhi o Velibras e o DOSVox. Aí eu vou colocar a definição de cada um separadamente, tá? E depois eu vou colocar por que eu escolhi, né? Eu escolhi porque neste momento estou dando aula particular para 2 alunos com deficiência visual, um com baixa visão e um com quase cegueira total. E para mim foi interessante, pensar no funcionamento de uma posterior aplicação desse recurso. Isso é uma justificativa. Tá? Então, o que eu queria que vocês tomassem cuidado é isso. Se pedir definição, tem que definir, né? Qual é a definição de cada um deles? Qual que é o objetivo de cada um deles? Porque, afinal de contas, vocês vão escolher 2 recursos, tá? Vocês vão escrever de uma forma detalhada. Isso está muito fácil, no guia de estudos tem, na internet tem. Não precisa escrever com suas palavras, pode até copiar, mas eu preciso da definição separada de cada um e o objetivo de cada um deles, tá? Os recursos que você escolheu, eles são destinados para qual público-alvo da educação especial? É possível trabalhar também com outros tipos de público-alvo? Então, vamos supor que eu escolhi o DOSVox. Ele é específico para deficiência visual. Mas eu posso trabalhar ele com outras pessoas? Claro. O DOSVox, ele é uma ferramenta, que a gente vai ver daqui a pouco, que ele permite que ele vai escrevendo tudo que você está falando, como se fosse a legenda do YouTube que vai colocando aquilo, escrevendo na tela para gente. Então, ele é um recurso que pode ser trabalhado com vários tipos de pessoas, vários tipos de deficiência, não só a deficiência visual, né? Embora eles tenham, claro, uma especificidade cada um, tá? E depois ele pergunta se é possível, sim, você trabalhar com outras pessoas ou com outros tipos de deficiência também. Refletindo sobre a utilização dos recursos que você escolheu, destaque quais foram os pontos positivos e negativos identificados e justificar. Não adianta falar assim, de ponto negativo eu achei que ele demora muito para ser baixado. Mas por quê? Isso não pode ser o único ponto negativo, nada é perfeito. Se eu explorar realmente, tiver a oportunidade de abaixar aquilo, eu vou ter mais ou menos uma ideia do que eu achei realmente que foi negativo, que poderia ser melhorado. Negativo no sentido construtivista, né, gente? As pessoas fizeram esses aplicativos e esses recursos para disponibilizar para nós, então é claro que muitos deles são mais antigos, e alguns que a gente está discutindo pode ser que daqui a pouco seja tirado do ar. A gente sabe que tecnologia é assim. Então, nesse momento, a gente está falando sobre eles. Pode ser que amanhã surja um muito mais interessante do que os que nós estamos explorando nesse momento. Então, eu preciso dos pontos positivos e negativos, tá? Sempre tem alguma coisinha que poderia ser melhorado, que poderia ser atualizado naquela plataforma X que não foi atualizada, ou que faz muito tempo, né, que é mais antigo e poderia, né, ter uma versão modificada, uma atualização.
Pensando nos recursos que você explorou, eles podem ser utilizados em qual área do conhecimento? Aqui está perguntando se ele pode ser utilizado para a área de música, para a área de artes, se ele pode ser conjunto com alguma outra disciplina, se ele pode ser explorado por outras disciplinas que não sejam só as de música, e justifique, né? Se ele pode ser articulado em 2 ou mais áreas ou não. Pensando sobre as possíveis dificuldades em baixar, instalar e manipular o recurso, quais as dificuldades você acredita que pode ser enfrentado no ambiente escolar para a utilização? O que poderia ser proposto para solucionar o problema? A minha maior dificuldade, eu acredito que vai ser a internet da escola, que é muito fraca, e acho que os alunos não vão conseguir manipular muito isso ao vivo, ali na nossa aula. Isso, né, eu coloquei a questão. Mas o que eu poderia fazer, o que a escola poderia fazer, o que poderia ser proposto para solucionar esse problema? Então, cuidado para não colocar apenas, né, a questão da dificuldade da internet, porque existem outros pontos também que podem ser melhorados. Mas aí a gente pensa, o que eu poderia fazer para que aquele problema não se torne uma peça-chave para que eu não consiga trabalhar aquele recurso? O que poderia ser feito pela escola, ou pela prefeitura, ou até mesmo, né, uma ação conjunta com a família que pode solucionar esse problema. E a partir dessa experiência de utilização de um dos recursos, você acredita que é possível incluir seus alunos aulas e recursos diferenciados para o trabalho com esses alunos? Explique. E por último, vocês vão descrever o passo a passo de uma atividade prática que você pode desenvolver com os alunos utilizando pelo menos um dos recursos. Essa aula que você está escolhendo não precisa ter os 2, mas pelo menos um deles. O que você poderia fazer nessa aula de música, tá, gente? De música. Nessa aula lá de educação musical, nessa aula de instrumento, nessa aula de história da música, o que vocês quiserem, da área musical. O que eu poderia fazer como atividade prática que poderia usar pelo menos um dos recursos. E aí eu quero passo a passo da atividade. Então, os objetivos, a faixa etária que eu quero colocar e a descrição detalhada. Como que eu utilizaria esse recurso nessa aula, nessa exploração aí musical, tá? Agora vamos falar um pouquinho deles. O DOSVox, ele é um sistema para microcomputadores que se comunica com o usuário através de síntese de voz. Como eu já disse, gente, isso foi um estudo lá do Rio de Janeiro, tá? Da universidade, eles desenvolveram. Então, é um sistema antigo, tá? E vai viabilizar o uso de computadores por deficientes visuais e pode adquirir um alto grau de independência nos estudos, no trabalho. Tá? Aí, se vocês clicarem no item, vocês vão ter acesso, né, a esse site aqui, que é o projeto DOSVox, na íntegra. Aí ele fala, né, o que é o sistema, um passeio nas ferramentas, os novos horizontes, o histórico, os consultores, as entidades parceiras, tá tudo sobre ele, tá? Eu não vou entrar em detalhe, porque, como eu disse, vai ser de acordo com a curiosidade e a exploração de cada um. O que eu posso resumir é que através desse programa vocês podem imprimir avaliações, ele permite em tempo real aquilo que o professor está falando, desde que você fale pausadamente, que você fale claramente o português e de forma bem pausada, o sistema consegue quase em tempo real ir digitando ali para o aluno essas palavras que você está falando, né? A sua aula, digamos assim. É possível que isso seja realizado ao vivo, tá? É claro que depende também da internet, né, gente, do computador, né, do que a pessoa está trabalhando nele. Mas digamos que você tenha um notebook ou um Chromebook que tem um bom funcionamento e você tem uma internet mínima para utilização, você consegue efeitos rápidos, tá? É um sistema muito interessante e que facilita bastante a vida, tanto do aprendente como do educador, tá? Tem também um PDF que eu coloquei para vocês lá como material de apoio, tá? Também vocês podem, que aí não precisa baixar, eu já baixei para vocês o PDF para facilitar, que é esse aqui, ó, o manual mesmo do DOSVox, tá? Tudo isso que eu vou mostrar aqui, vocês vão ter acesso para baixar, ó. Aí fala o que ele é, vocês vão perceber que é bem antiga a plataforma, tá? Você tem o teste do teclado, a manipulação de arquivos, calculadora, um pouco de jogos e algumas questões que podem ser trabalhadas ao vivo ou, né, a curiosidade do aprendente tá mexendo nele em casa.
A gente tem também o projeto MacDaisy, que o Ministério da Educação lançou uma solução tecnológica para permitir a produção de livros em formato digital acessível, no padrão DAISY, e desenvolvido por meio de parceria também com a computação eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a reprodução é em áudio, gravado ou sintetizado. Se a gente for conhecer um pouquinho, né, a página, vocês vão ver que é parecida porque são da mesma instituição. Aí tem o download da versão de referência para livros didáticos, tutorial, né, tem as ações do MEC em prol da acessibilidade, o download, a leitura de livros usando o tocador MacDaisy, né? Então, é uma distribuição de livros em braille nos programas Livro Mac, tá? A gente vai encontrar raríssimas coisas de música especificamente, mas é um material também que pode facilitar bastante o trabalho dos alunos e professores, tá? E dando sequência, a gente tem o Hagakure, que é um software educativo de apoio à alfabetização. Hoje nós temos outros muito melhores no mercado para criação de histórias em quadrinho, mas ele foi criado para a alfabetização e domínio da linguagem escrita. É um editor de história em banda desenhada, com um banco de imagens com diversos componentes para construção. Mais uma vez, enfatizando de forma simples, tá, gente? A gente tem outros hoje muito melhores no mercado, mas ele tem cenários, personagem e recursos de edição de imagem, tá? E eu coloquei também para vocês o tutorial e um vídeo, né, explicando um pouco mais sobre ele, que é esse aqui, ó. O tutorial Hagakure, tá? Então, ele mostra, né, mais ou menos o passo a passo do que você pode localizar na ferramenta, como que ela é interativa. Qual que é a vantagem desse? A gente pode incluir áudio, tá? Isso, no caso, para nós de música, é uma ferramenta muito importante, né? E aí, no caso da história em quadrinhos, os alunos podem montar suas próprias histórias, eles podem fazer, né, diversas atividades, ou você utilizar o programa para passar algo de forma mais lúdica. Uma história sonorizada, uma montagem de história com instrumentos de percussão espalhados ao chão. Então, cada personagem pode ser um som diferente. Então, ele é mais no sentido educativo mesmo, tá? Não no sentido como o dos Vox, tá? De auxílio, mas é de educação. Aí a gente tem o Rentalk e o Velibras, né, que foi desenvolvido em 2012, esse é um pouquinho mais moderno, e permite a tradução digital e automática da língua de sinais, que é usado em smartphones e usuários conseguem traduzir um texto recebido em áudio para a língua de sinais. E é um aplicativo gratuito também para tablets e smartphones e traduz a língua portuguesa para Libras. E você digita a frase no buscador e aparece o personagem Hugo, que vai fazer o sinal em Libras para você. E apesar da limitação de alguns vocábulos, não deixa de ser uma ferramenta também significativa. Então, vamos supor, eu fiz um curso básico de Libras, mas nunca usei. Aí, depois de 5, 7 anos que eu já fiz o curso, apareceu um caso na minha turma e eu esqueci tudo. Não sei mais Libras, porque eu não usei, né? Então, como que eu faço? O Hugo vai ajudar. Às vezes você vai falar assim, mas tem algumas palavras que ele não sinaliza, ou algumas sinalizações que não batem com o que eu vi do curso. A gente tem que lembrar que mesmo a língua de sinais, ela tem especificidades de acordo com a região, tá, gente? Não é toda a região que é idêntica. A gente vai ver algumas coisas que são específicas da linguagem de cada localização do Brasil, né? O Velibras foi criado pela Universidade Federal da Paraíba, em parceria com o Ministério do Planejamento e com o intuito de fazer traduções de texto, áudio e vídeo para a língua de sinais. E ele possui versão para desktop, smartphone, tablet e é executado nos sistemas Windows, Android e Linux. Ele apresenta a possibilidade de incrementação de um dicionário e ainda permite que os usuários de internet consigam instalar um plugin diretamente nos navegadores para traduzir as páginas web visitadas. Então, a diferença desse para o outro é que, além da questão das palavras, da linguagem de sinal, do vocábulo, né, mais, digamos, mais comum, mais tradicional, ele também apresenta um dicionário para vocês e também a questão da tradução para páginas da web, que é bem interessante.
Aí aqui está a gravura, né? Só por curiosidade. E é isso. No mais, eu espero que vocês gostem das dicas, que vocês explorem ao máximo que puderem as ferramentas, não só para fazer a atividade dos 18 pontos, mas que algum dia, não no momento, né, gente, que na correria não dá tempo da gente explorar tudo, mas que futuramente vocês tenham um tempo para fuçar, né, dar uma olhadinha com mais calma e que possa ser úteis caso vocês precisem. A gente não sabe o dia de amanhã, hoje eu não tenho nenhum caso de inclusão, amanhã pode aparecer. Então, a ideia desse curso é exatamente isso. É mostrar ferramentas. A gente não consegue trabalhar tudo ao mesmo tempo, né? A gente consegue ter ferramentas e recursos caso a gente precise ou a gente queira passar para os nossos colegas das escolas que a gente trabalha ou dos projetos, ok? Bom, eu vou pausar a gravação, se alguém quiser fazer alguma pergunta, mais uma vez, muito obrigada, pessoal, por tudo. Então, eu também já, Isabela. Saudade desde já de pensar que vocês não vão mais na tela aqui, né?